Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a filosofia por trás da guerra cultural. Augusto Comte, o criador do positivismo, filosofia coletivista do século XIX, que influenciou as nossas forças armadas e Getúlio Vargas, já dizia: a vida dos vivos é determinada por filósofos que já morreram. O que ele queria dizer com isso é que o mundo em que vivemos hoje foi construído através das ideias dos filósofos que nos antecederam. Como eu disse no meu vídeo do meu canal, O que é cultura e hegemonia cultural, a nossa civilização judaico-cristã está baseada em três pilares: a moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Esses pilares foram consolidados após a Idade Média, no Renascimento, quando o antropocentrismo passou a vigorar em oposição ao teocentrismo. Assim, as artes voltaram a ser influenciadas pela Grécia, como a filosofia, destacando a beleza e a perfeição. A ciência e a tecnologia se desenvolveram, surgiram as grandes navegações e o descobrimento de novas terras, e com isso a decadência do feudalismo, a ascensão da burguesia comercial e o surgimento dos bancos. No século XVIII surgiu o Iluminismo, colocando fim ao período renascentista e iniciando a Era Moderna. Ela surgiu na Inglaterra e se espalhou para o resto da Europa e do continente americano. A característica principal do Iluminismo é a confiança no poder da razão. Seus filósofos iniciais foram Francis Bacon, René Descartes e John Locke. Depois Adam Smith, Montesquieu, Voltaire, etc. O Iluminismo pressupõe que a percepção e a razão são os meios de que o homem dispõe para conhecer a natureza, em contraste com o que era pensado na Idade Média, em que prevalecia a tradição, a fé e o misticismo. A ênfase passou a ser o indivíduo, ou seja, a mente individual é soberana. O ser humano possui autonomia e capacidade para formar o próprio caráter. Se a razão é uma faculdade do indivíduo, então o individualismo se tornou o tema central da ética e da moral. A capacidade humana de raciocínio traz como consequência a proibição da força contra a ação da outra pessoa, leis e processos, direitos individuais, igualdade política, restrições ao poder do Estado e tolerância religiosa. Se a razão permite compreender a natureza, então surge a ciência. O individualismo e a ciência são frutos epistemológicos da razão. Quando aplicados, têm como consequências o liberalismo. Seu princípio é o da liberdade individual. A democracia, cujo princípio é a descentralização do poder político. O capitalismo, cujo princípio é o livre mercado, ou seja, os indivíduos são livres para tomar suas decisões sobre produção, consumo e comércio. Engenharia e tecnologia deu origem à Revolução Industrial, quando aplicadas à produção material e quando aplicadas à compreensão do ser humano, até dar origem à medicina moderna. A elite maçônica, que já manipulava a história a partir do século XVIII, foi incentivadora do iluminismo e, consequentemente, do racionalismo que resultou no capitalismo. Tanto que os Estados Unidos foram as primeiras colônias a se libertarem e se tornou o primeiro país laico, com liberdade econômica plena. Foi lá, inclusive, que se formaram novas dinastias econômicas que vieram a integrar o sistema maçônico. Ocorre que o ideal globalista, o projeto do governo mundial, já existia, inclusive as ideias de Marx e Engels, que criaram o socialismo, deram início a esse projeto que seria a síntese entre capitalismo e socialismo. Mesmo com a existência de países socialistas no século XX, as ideias iluministas que caracterizavam a modernidade prevaleciam no Ocidente. Foi a partir da Escola de Frankfurt
e seus filósofos que isso começou a mudar. Nos anos 60, como já disse em vídeos anteriores sobre a guerra cultural, foi implementada a contracultura, que visava a crítica feroz e contundente a tudo que a civilização judaico-cristã representa e a mudança de comportamento radical dos jovens, principalmente. Os filósofos da Escola de Frankfurt foram todos eles que migraram para os Estados Unidos, financiados por grandes universidades americanas, que eram financiadas, por sua vez, por membros do sistema maçônico ou máfia Danon, como a família Rockefeller. Eles construíram a base filosófica da Escola de Frankfurt. Foram as ideias de Marx e Sigmund Freud, como já expliquei. No entanto, os filósofos da geração da Escola de Frankfurt deram origem a uma nova geração de filósofos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, dentre eles Hort, Michel Foucault, Lyotard, Jacques Derrida, etc., que, por sua vez, introduziram ideias de filósofos como Ludwig Wittgenstein, Friedrich Nietzsche, as ideias já produzidas por filósofos de Frankfurt, como também George Hegel, Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant e David Hume, criando assim o chamado movimento pós-moderno, que é o que nós estamos vendo hoje e que se disseminou em todas as áreas da cultura ocidental, principalmente na mídia, nos movimentos sociais, entre aspas, nas universidades, nas artes, na literatura, etc. Então, o que ocorreu? A partir da Idade Média, o Renascimento foi dando forma a ressuscitar a cultura que já havia greco-romana, a cultura judaico-cristã, a filosofia grega, as artes, enfim, tudo isso no Renascimento, que foi, como eu já disse, se transformou no que hoje nós chamamos do capitalismo. Ou seja, tudo que nós conhecemos como a livre iniciativa, o Estado democrático de direito, as tradições como a família, o direito à propriedade, enfim, tudo isso veio gradativamente a partir do Renascimento, com o movimento iluminista, com o próprio desenvolvimento, o mercantilismo, que passou a se tornar o capitalismo, né, as ideias de Adam Smith, que fizeram com que o livre mercado se expandisse. Enfim, tudo isso projetou uma sociedade, acabou fazendo com que a sociedade se tornasse aquilo que nós conhecemos, uma sociedade produtora, produtiva, certo? Com valores, com conhecimento moral, com leis, enfim, sociedade que nós conhecemos. Mas no século XX, com o advento da Escola de Frankfurt, que aproveitou as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels e juntou a de filósofos como Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Ludwig Wittgenstein, eles criaram um movimento. Foi feito um movimento. A princípio, a Escola de Frankfurt, ela criou nos anos 60 um movimento chamado contracultura. Ou seja, uma teoria crítica de tudo que já existia. Tudo que a sociedade construiu, eles passaram a criticar e a destruir. Por quê? Porque eles queriam destruir a sociedade capitalista para que o socialismo vigorasse. Esse sempre foi o objetivo deles. Mas eles também formaram outros filósofos, depois da Escola de Frankfurt, que fizeram pior ainda. Eles fizeram que a sociedade ficasse cada vez mais desconstruída. Eles criaram o chamado pós-modernismo, que é o que nós vamos ver agora. O pós-modernismo ou progressismo
Enquanto na modernidade a verdade, a razão, a experimentação, a liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, a beleza e o progresso prevaleciam como fundamentos sólidos da sociedade judaico-cristã ocidental, o pós-modernismo é paradoxal. O relativismo de Nietzsche e o igualitarismo de Marx passam a assumir formas epistemológicas e éticas. A objetividade passou a ser um mito. Não existem mais verdades absolutas e nem uma forma correta de interpretar a natureza ou um texto. No lugar do realismo, entra o antirrealismo. Todas as interpretações passam a ser igualmente válidas. Os valores passam a ser vistos como produtos sociais subjetivos, ou seja, nenhum grupo tem valores que mereçam consideração especial. Todos os modos de vida passam a ser legítimos. Os princípios da civilidade e da justiça processual servem simplesmente como disfarces para a hipocrisia e a opressão oriundas da relação de poder assimétricos que devem ser extirpados. Isso segundo Michel Foucault. As divergências são superadas, não mais com argumentos, mas com assertivas, animosidade e uma disposição para recorrer à força, que é o ativismo da extrema esquerda, as feminazes, etc. A extrema esquerda passa a ter o domínio do discurso com seu cinismo, relativismo, niilismo, professando que as ciências humanas e sociais devem prevalecer sobre as demais ciências, assim como a antirrazão e o vale-tudo no amor e na guerra. No lugar do individualismo, passa a vigorar o coletivismo igualitário e o capitalismo liberal deve ser substituído pelo socialismo, que seria da nova ordem mundial. O pós-modernismo trouxe consequências e mudanças drásticas na literatura, nas artes, no direito, na educação e nas relações humanas, como nós veremos nos próximos tópicos que eu vou abordar ao decorrer do canal. Então, o que acontece? É isso que nós estamos vivendo hoje. Essa cultura woke foi produto disso. Movimento LGBT se impondo cada vez mais como se fossem eles os detentores do direito de existir. O feminismo radical, que já prega a extinção dos homens, o racismo radical, tudo que é desconstrução da beleza, da arte, a destruição de monumentos históricos. Hoje nós estamos vendo, inclusive, a reedição de filmes históricos, filmes clássicos, reedição de livros clássicos, com a linguagem nova, com a tal linguagem do politicamente correto. É isso que nós estamos vendo. E até mesmo a Bíblia entrou nessa. Estão querendo reescrever a Bíblia no molde deles. Isso tudo que nós vemos ao pós-modernismo, isso não foi uma consequência natural da evolução da sociedade humana. Isso foi construído por filósofos pagos, financiados por grandes universidades, que por sua vez são financiadas por esse sistema maçônico, pelos detentores, os banqueiros e donos de metacapitalistas, eles que financiam essas grandes universidades, eles financiaram esses filósofos para que construíssem esse monstro que é hoje o pós-modernismo. E nós estamos vendo isso em todos os lugares. Nas artes, na literatura, no cinema, na vida. Pessoas aí se vestindo de uma maneira como jamais se vestiu antes. Isso tudo é consequência do pós-modernismo. Você pode ser tudo. As famílias sendo destruídas, os valores são relativizados. O próprio direito hoje está relativizado. Esse ativismo judicial, que eu ainda vou continuar falando dele e dos próximos vídeos, ele é o
próprio relativismo do direito, já não existe mais um direito adquirido, a coisa julgada, tudo é relativizado. Uma decisão hoje pode mudar amanhã. Então, essa é a filosofia da guerra cultural. Quem não entender que nós vivemos uma guerra cultural e não entender que nós temos que combater, nós conservadores, patriotas, e que querem um mundo como deveria ser mesmo, um mundo conservador, não vai entender nada, vai achar que está tudo bem, mas não está. E nós temos que combater isso. Portanto, eu encerro meu vídeo, peço a todos que curtam, se inscrevam no canal, contribuam para ele ter relevância, e muito obrigado a todos. Vamos em frente.